Amém. Boa noite, gente. Sou o Igor. Tem vários visitantes aqui, então estou me apresentando. Para quem não me conhece, é Igor. Para quem me conhece também é Igor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos 8:18. A minha versão é a NAA, então se você quiser acompanhar no aplicativo também. Vamos lá? Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quero te convidar a fechar os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos na sua presença, pedimos que o Senhor toque os nossos corações, as nossas mentes, que os nossos corações sejam como terras férteis à semente da tua palavra, Pai. Que o Senhor nos dê atenção, que nós possamos ser transformados mais uma vez pela tua palavra, que é inerrante, é viva e é eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, hoje nós vamos conversar um pouco sobre sofrimento. O Senhor me direcionou, quando eu estava pensando sobre a palavra, a conversar e refletir com vocês um pouco sobre o sofrimento. E se tem uma realidade que a Bíblia não esconde de nós, é que nós vamos sofrer. Nós sofremos e vamos continuar sofrendo até o final da nossa vida. A gente pode ver que o sofrimento está presente desde o Gênesis até o Apocalipse. A gente vê que o sofrimento, ele entra na história da humanidade, a gente vai ver um pouco aí mais à frente, de uma maneira que transforma a nossa realidade, a nossa maneira de ver tudo. E talvez uma das perguntas mais frequentes do coração do homem seja: por que eu estou sofrendo? Por que existe o sofrimento? É interessante porque o sofrimento ele é fácil de ser afirmado. É facinho dizer, agora eu estou sofrendo, agora eu não estou. Não é difícil olhar para alguém e concluir que essa pessoa está em sofrimento. É fácil afirmar o sofrimento. O sofrimento existe. Difícil é explicá-lo. Você já parou para tentar explicar o sofrimento? Agora, de uma forma bem rápida, tenta aí formular uma frase na sua mente explicando o que é o sofrimento. É difícil. Fica difícil de explicar com as palavras que a gente conhece, com as palavras do dia a dia. E não é difícil só para a gente, é ainda mais difícil quando eu peço agora em cima da hora, sem planejamento nenhum. Mas a psicologia, por exemplo, e aí os psicólogos me corrijam, por favor, se eu falar besteira, mas em resumo, a psicologia entende o sofrimento não apenas como uma dor ou um problema, mas como um fenômeno complexo e multifacetado, que pode gerar adoecimento ou crescimento. Então a gente já começa a ver aqui que o sofrimento, ele não é explicado de uma maneira clara, é isso. Mas é um processo complexo e multifacetado, ou seja, não é simples, que pode gerar em nós dor ou crescimento. Quem faz terapia aqui vai concordar comigo, eu não faço, mas eu conheço muitos psicólogos, né? Que o processo de acompanhamento e de tratamento da saúde mental envolve também o sofrimento. Envolve mexer em coisas da sua memória que você não gosta ou em coisas que você vive que você não gosta de falar também. O sofrimento pode sim gerar crescimento também. Mas não para por aí. Então hoje nós vamos refletir um pouco sobre o sofrimento. Antes de qualquer coisa, não, eu não estou sofrendo. Quando eu falei para algumas pessoas durante a semana, não, vou falar sobre sofrimento. A pessoa parava assim, o que estava fazendo, colocava a mão no meu ombro. Tá tudo bem, mano? E sim, tá tudo bem. Então a gente vai olhar, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o sofrimento faz parte da condição humana. Vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez, agora em Gênesis 3. A gente vai ler o versículo 16 até o 19. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz aos seus filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará.
E a Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Aqui, essas palavras são direcionadas de Deus a Adão e Eva. Aquela história que todo mundo conhece, eles são colocados no jardim do Éden e direcionados. De todas as frutas vocês podem comer, a não ser aquela ali, a fruta do conhecimento do bem e do mal. Então eles vão, Eva, sendo seduzida e enganada pela serpente, come e dá de comer ao marido, Adão. E aí Deus, então, vem e traz a consequência desse ato de desobediência. A partir daqui, o pecado é instaurado no mundo, e desde então, o mundo jaz no maligno. O que nós vivemos e enxergamos, tudo existe uma influência do pecado. Desde então, a morte se apresenta como salário a nós, como humanidade, afetando até a criação. O nosso estado agora é de sofrimento. O trabalho que antes não era algo que nos fazia sofrer, agora é. A mulher agora vai ter muito mais dores a dar luz. O sofrimento, ele é implantado e aumentado no nosso meio. Por termos esse contato constante com a influência do pecado, é fácil a gente concluir, quando a gente sofre, que a ausência de Deus gera sofrimento. Ou que o sofrimento, ele é a ausência de Deus. Afinal de contas, o pecado gera o sofrimento. E o sofrimento não é bom, ninguém gosta de sofrer. Porém, quando a gente avança um pouco mais na Bíblia, a gente vai ver a história de vários homens e histórias que nós conhecemos de cor, muitas vezes. A gente pode olhar para Jó, por exemplo. A história de Jó. Jó foi um homem que perdeu os seus filhos, os seus bens, as suas terras, a sua saúde foi afetada. A gente pode olhar também para Paulo, que cita o espinho na carne, aquele que não deixa ele descansar e não deixa com que o seu coração fique orgulhoso. E a gente pode olhar também para Jesus, que além de ter suado sangue no Getsêmani, ele chorou diante da morte de Lázaro, um dos seus melhores amigos. Veja, são personagens que a gente conhece, personagens que falamos várias e várias vezes, não só na igreja, mas esses homens passaram por sofrimentos agudos e que dificilmente seriam explicados por palavras, como por exemplo, o sofrimento de Cristo. Mas, quando a gente olha para a vida desses homens, não tem como a gente dizer que o sofrimento é a falta da presença de Deus. Dificilmente, melhor dizendo, é impossível eu afirmar para vocês que o sofrimento baseado na vida de Jó, na vida de Paulo e na vida de Cristo, eu olhar para essas vidas e falar, o sofrimento é a ausência de Deus, não é. Eu vejo isso, o sofrimento, como não sendo consequência da falta da presença de Deus, mas sofrer não significa ser abandonado necessariamente, mas significa estar em um processo. Quando eu estava escrevendo esse primeiro ponto, eu pensei na vida de um atleta. Treinar não é fácil. Todo mundo que vai à academia aqui ou corre, como vários dos nossos amigos, ou faz qualquer outra coisa envolvendo o esporte, sabe que é um sofrimento lascado. Começa na nossa mente, a gente não quer ir, daí a gente vai e depois termina com o sofrimento no nosso corpo. Um atleta vive com o corpo em sofrimento, mas o sofrimento e a dor do atleta não é em vão. Ele tem um objetivo e esse sofrimento vai gerar um fruto lá na frente que vai fazer com que o atleta entenda que o sofrimento o colocou em um processo que no final das contas valeu a pena. Não vale a pena quando a gente começa a academia e passam ali os 5 meses, que todo professor de academia fala, e você começa a notar aquela diferença, você fala, valeu a pena, eu acho que eu aguento essa dor por mais tempo. Ou quando você começa a estudar para algo que você não queria, ou ler um livro que você achou que você não ia gostar, você se esforça. Existe sofrimento envolvido nisso.
E aí você começa a pegar um jeito. Você começa a ser constante e você começa a entender que o sofrimento ele faz parte de um processo. E que esse processo também nos edifica. Mais uma vez, sofrer não significa ser abandonado por Deus, mas significa estar em um processo. O problema aqui não é simplesmente entender que o sofrimento pode me gerar algo bom. Não é simplesmente entender que o sofrimento, por mais que penoso, vai me gerar frutos. O problema é que a gente continua querendo saber o porquê. Muitas vezes eu estou num processo que eu sei que vai me gerar algo de bom, mas porque no meio desse processo precisa existir o sofrimento? Por que eu não posso apenas ir à academia e não sofrer a dor depois de malhar? Por que nesse processo que vai me gerar algo bom, existe esse sofrimento? E aqui a gente precisa entender que nós precisamos aprender a lidar com os mistérios de Deus. Existem coisas na nossa caminhada cristã e até na nossa existência que a gente chega a perguntas que não tem resposta. Principalmente quando se trata de Deus. Pense se nós entendêssemos tudo sobre Deus, se Deus fizesse com que todos os seus planos, as suas obras, os seus objetivos fossem entendidos plenamente por nós, Ele não seria Deus. Porque Deus, Ele é soberano e numa grandeza tão distante que a nossa mente não consegue compreender. E se Ele se diminuísse ao ponto da nossa mente compreender, Ele deixaria de ser soberano entre todas as coisas. Então a dúvida faz parte da soberania de Deus. Deus sabe de coisas que nós não sabemos e não entendemos. E glória a Deus por isso. A gente pode olhar também para a história de Jó. Jó perdeu tudo que tinha. E aí quando a gente vai avançando na história, a gente vê que ele busca as respostas para aquilo que ele estava passando, para a morte dos seus familiares, até a perda dos seus bens materiais, até quando Satanás é permitido que toque na sua saúde, mas não o mate. Além de Jó, os seus amigos também chegam para ele e falam: cara, você não está pecando, não? Todos ao redor dele começam a buscar uma explicação. Todo mundo que está passando por um sofrimento passa por essa explicação, e aí a gente vai ver no livro de Jó que são 37 capítulos de diálogo, de conversa, tentando buscar uma explicação, e Jó não encontrando a explicação, aí ele vai e começa a duvidar, ele começa a perguntar. E depois desses 37 capítulos, Deus vem com uma resposta para o sofrimento de Jó. E a resposta de Deus não é o motivo pelo qual ele está sofrendo. Deus vem com uma revelação. Quando Deus aparece, Ele não dá uma explicação, mas uma revelação. Ele mostra a sua grandeza e o seu poder para Jó. E aqui eu vou recomendar para vocês, leiam o capítulo 38 e 39 do livro de Jó. Ali, Deus começa a falar assim, eu digo revelação para não falar um puxão de orelha em Jó, porque Deus começa a descrever a criação e a manipulação dessa criação de uma maneira que não tem como não nos constranger, tamanha grandeza expressada por Deus nesse texto. Deus, quando responde Jó, não traz uma explicação, mas traz uma revelação de quem Ele é. E o que a gente aprende aqui é que nem sempre Deus responde às nossas perguntas, mas Ele sempre nos convida a confiar no caráter dEle. Deus nem sempre vai responder às suas perguntas em meio ao seu sofrimento. Mas todas as vezes que você sofrer e não souber a resposta para isso, olhe para o caráter de Deus. Nosso Deus é fiel, nosso Deus é presente, Ele é grande, Ele é atencioso para nós. É como uma criança que vai tomar vacina. Eu pensei nesse exemplo. Quando a criança vai tomar a vacina, ela entra em um estado, assim, de choque. Ela vai pensando como é que vai ser, pai, será que vai doer, como é que é? Aí o pai normalmente fala, é só uma picadinha. Aí a criança chega lá,
ela está prestes a passar pelo processo ali e pergunta para o pai, por que eu tenho que me vacinar? Por que eu tenho que passar por esse sofrimento, em outras palavras? Vale a pena o pai explicar para a criança cada detalhe do que vai acontecer na vacina? Não. A resposta é, normalmente, filho, segura aqui a minha mão e confia em mim, porque vai fazer bem para você. Veja, a falta de resposta de Deus em meio ao nosso sofrimento muitas vezes é um ato de misericórdia e de cuidado. Você ainda não entende, mas daqui a pouco você vai entender. Nós precisamos confiar no caráter do nosso Deus. Assim como diz em Isaías 55, 8 e 9, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. O sofrimento não pode ser afirmado. O sofrimento pode ser afirmado, mas nem sempre é explicado. E aqui entra a fé e a esperança, que não é confiar em respostas, mas é confiar naquele que segura a nossa mão. Então, em meio ao seu sofrimento, por mais agudo que ele seja, confie naquele que prometeu segurar a sua mão do início ao fim. Não existe lugar mais seguro na terra do que na presença do nosso Deus. Quando nós avançamos ainda mais na palavra, nós chegamos no livro de Apocalipse, e esse é um detalhe que eu gosto muito. Vamos ler Apocalipse 5, versículo 6. Nós conversamos agora sobre o sofrimento de Jó, comentamos sobre o de Paulo, mas a gente sempre precisa olhar para o nosso maior exemplo, Cristo. E aqui, nesse texto, Cristo já glorificado e João tendo a visão, ele diz assim, Então eu vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Vamos parar por aqui, e o que eu gostaria que você prestasse atenção é que, em meio ao trono ali de Deus, João vê em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Veja, essa é uma visão de Apocalipse, do Apocalipse. João está numa ilha que era uma prisão, a ilha de Patmos, e ali é onde ele passa os restantes finais da sua vida, e Deus dá uma visão a João, a visão do Apocalipse. Quando a gente vai ler Apocalipse, a gente vê que muitas coisas parecem ser poéticas, muitas coisas parecem ser literais, e aí a gente fica meio maluco com isso. O objetivo principal do livro de Apocalipse é sim nos mostrar que Jesus vai voltar, ponto final. E o estudo disso se chama escatologia. A escatologia é o estudo do fim dos tempos. E o objetivo da escatologia, a gente precisa saber que não é saciar a nossa curiosidade sobre o que vai acontecer no final dos tempos, mas sim nos lembrar das responsabilidades que temos, uma vez que temos a certeza que Cristo irá voltar. Amém? Show! Mas aqui, tendo essa visão, João vê um cordeiro tido como morto. E aí eu fico imaginando aqui a sala do trono de Deus. A gente sabe que tem ali os anciãos prostrando as suas coroas, a gente sabe que tem os 4 seres viventes, mas em meio a tudo isso, João tem uma visão de um cordeiro tido como morto. Aqui é uma clara referência a Cristo, que se sacrificou como um cordeiro. Mas o detalhe que me chamou a atenção é que Jesus, nesse ambiente, decide se revelar como tido como morto. Jesus decide explicitar o seu sofrimento eternamente. Veja, Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e ele poderia demonstrar a sua glória, agora nessa visão de João, com uma forma majestosa, absoluta, soberana. Como um guerreiro, um gigante, sei lá, musculoso, não sei. Mas algo que, quando João olhasse, ele pensasse, ele é soberano sobre tudo, ele é muito poderoso.
mas Cristo decide se revelar eternamente como um cordeiro tido como morto também. Sim, Cristo também é revelado com um trono à destra do Pai, mas ele decide se revelar em sofrimento eternamente. Isso mostra a nós que nós podemos confiar em Deus. Essa é a primeira coisa. Veja, nós não poderíamos confiar em um Deus que não sabe o que é sofrimento. Vamos ter, como por exemplo, um rei tirano que não sabe o que é sofrer e cresceu ali em meio às estruturas de um castelo ou algo assim. É claro que ele sofreu em certa, como é que eu posso dizer, num certo aspecto em sua vida, afinal de contas todo rei é humano, enfim. Mas quando esse rei tenta colocar o seu coração em misericórdia em relação ao povo, a gente vê em várias passagens que o coração é endurecido e que o rei não consegue entender completamente o seu povo, afinal de contas, ele não está sofrendo como eles. Mas Jesus é diferente. Jesus se revela em sofrimento não apenas durante o seu ministério, mas durante toda a eternidade, Jesus se revela em sofrimento por nós, em sofrimento pelas nossas vidas. O pior sofrimento que já passou por essa terra é o de Cristo na cruz, porque ele é o rei entronizado que se fez homem, se esvaziou da sua glória, em sofrimento foi crucificado. A sua carne foi rasgada e o seu sangue derramado até o fim, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que hoje eu e você possamos ter alegria, mas para isso pudesse acontecer, foi necessário um alto preço de sofrimento do nosso Cristo. Mas não para por aí. Quando nós estivermos com os nossos corpos glorificados, louvando ao Senhor Jesus eternamente, nós teremos diante dos nossos olhos um cordeiro tido como morto. Não apenas Deus em sua plena manifestação de poder, mas Cristo escolheu carregar eternamente as cicatrizes da cruz. E Ele não decide mostrar as marcas do seu sofrimento apenas na eternidade. A gente vê lá em João 20 que quando Tomé duvidou e diz que eu só vou crer que é Ele mesmo se eu ver as marcas da crucificação, Cristo já mostra. Isso mostra que Ele não gerou as marcas futuramente para ser manifesto eternamente, mas assim que Ele ressuscitou, Ele já tinha as suas marcas e Ele mostrou para Tomé. Jesus mostra as feridas em suas mãos. É como alguém que venceu na vida, mas guarda a cicatriz de uma luta para nunca se esquecer. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores escolheu se apresentar como um cordeiro que sofreu. Isso significa que o nosso sofrimento não é ignorado por Deus. Ele entrou na história, Ele chorou, Ele sangrou, Ele morreu. Ele sabe exatamente o que nós sentimos e mais. Ele transformou o sofrimento em vitória. A cruz de Cristo agora se tornou um trono. E a dor de Jesus se torna a nossa redenção. De uma forma objetiva, mas para concluir, eu quero trazer uma palavra de esperança a nós. O sofrimento, ele é real. As lágrimas são reais, as feridas são reais, mas elas não têm a última palavra nas nossas vidas. O sofrimento, ele nunca é em vão. Deus pode utilizar do nosso sofrimento aqui na terra para gerar frutos em nós, para que nesse processo nós fomos e sermos aperfeiçoados. Mas pode ser que isso não aconteça também. O sofrimento nunca é em vão de qualquer forma. Nós receberemos o fruto do nosso sofrimento, seja aqui na terra ou na eternidade. Alguém pode passar toda essa vida aqui em sofrimento, e quantas histórias nós ouvimos de pessoas que passam a vida em sofrimento. Mas assim que Jesus retorna, o sofrimento é transformado em uma alegria eterna. Porque uma vez que
nós sofremos estando em Jesus, nós temos a garantia da vitória, nós temos a garantia da alegria eterna diante da presença do Rei que sofreu no nosso lugar, e por Ele ter sofrido, nós podemos confiar nele. Ele entende a nossa dor. Quando você não entender o porquê, não foque nas perguntas sem resposta. Olhe para o Cordeiro, porque ele continua no trono e ele continua com as marcas. E ele continua reinando. Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. A gente vai ler agora Apocalipse 21, 4. E antes da gente ler, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Essa é uma palavra breve, mas ela é de extrema importância para nós. E eu sei que ela é extremamente certeira aos nossos corações. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu não quero gerar agora um ambiente de sentimentalismo, mas essa palavra é clara em dizer e afirmar sobre o nosso sofrimento. Se você tem sofrido nessa fase da sua vida, ou se você passou por um sofrimento que você não conseguiu superar, algo que te faz sofrer até hoje, e quando a próxima onda de sofrimento vem, parece que aquilo volta à tona no seu coração. Se você tem um sofrimento não resolvido, ou se você está passando por uma fase de sofrimento. Apocalipse 21, versículo 4, vai dizer que Deus lhes enxugará toda lágrima dos nossos olhos, e já não existirá mais morte, não haverá mais luto, e nem pranto, e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Veja, eu não tenho uma explicação para o seu sofrimento passado ou para o que você está passando hoje. Mas eu tenho uma certeza, Cristo enxugará toda lágrima. Cristo está retornando e em breve não existirá mais morte, não existirá mais luto, nem pranto e nem dor. Porque Cristo sofreu em nosso lugar e Ele continua reinando. A autoridade de Cristo não foi abalada e nunca será por nem um milésimo de segundo por qualquer sofrimento que possa existir. Se você tem uma vida em Cristo, você tem a certeza de que o seu sofrimento produzirá fruto, seja nessa vida ou seja na eternidade. Enquanto esse dia não chega, nós seguimos crendo, seguimos confiando, seguimos olhando para o Cordeiro, Deus que escolheu explicitar o seu sofrimento eternamente para nos lembrar que Ele sabe o que é sofrer e Ele está conosco até o fim. Então, a primeira pergunta que eu tenho essa noite é: se você ainda não caminha com Jesus, se você ainda não sabe o que é ter essa vida e vida em abundância, essa alegria que é gerada por Cristo, que é gerada pelo Espírito Santo na rotina, independente do sofrimento, essa plenitude que nos faz olhar para Jesus, mesmo quando estamos sofrendo, seja em espírito, em alma ou no nosso corpo. Se você ainda não caminha com Jesus, mas você quer, a partir de hoje, tomar essa decisão, levanta sua mão no seu lugar, por favor. Agora, a segunda pergunta é para você que já caminha com Cristo, mas
tem passado por esse período de sofrimento e você tem buscado respostas e não tem encontrado. Eu creio que você já recebeu uma resposta essa noite de que Cristo está conosco a cada momento. Mas se ainda assim você deseja receber uma oração de um irmão, levanta a mão no seu lugar também, que alguém da nossa equipe vai ser direcionado a você. Show. Pode continuar com as mãos levantadas, por favor. Se você está no seu lugar e não levantou a sua mão em nenhum desses momentos, comece a interceder por aqueles que levantaram. Senhor Jesus, nós nos colocamos mais uma vez na sua presença. Pai, eu peço que o Senhor toque os nossos corações. Senhor, nós sabemos que em meio aos tormentos da vida, os nossos olhos podem se desviar do Senhor. O nosso coração pode se encantar com outras coisas que não são o Senhor, e nós pedimos que o Senhor nos toque agora, para que nós possamos derramar o nosso sofrimento e a nossa dor diante do Senhor, Pai. Para que nós possamos entregar as nossas dúvidas nas suas mãos e possamos descansar na tua presença, na tua autoridade, Pai. Senhor, nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor enxugará as nossas lágrimas, então nós queremos pedir por todos aqueles que estão em sofrimento. Espírito Santo, venha com consolo, com direcionamento, com persistência e confiança no Senhor, porque o Senhor é soberano, o Senhor é o Rei eterno, é o Senhor que dita toda e qualquer circunstância e dita as nossas vidas. Consola os seus filhos, Pai. Nós pedimos também que nos momentos de sofrimento futuros o Senhor nos lembre dessa palavra. O Senhor nos console, que o Espírito Santo nos lembre que o Senhor é Deus presente, está atento aos nossos sofrimentos, independente do grau que eles atinjam em nosso coração. Que nós possamos a partir de hoje viver contentes e alegres no Senhor, porque o Senhor é a firme rocha em que os nossos pés estão apoiados, Pai. Nós clamamos isso, nós declaramos que confiamos no Senhor, Pai. Queremos colocar agora aqueles que nós sabemos que estão em sofrimento, Pai, que não estão aqui hoje. Nós colocamos os nossos familiares, os nossos amigos, pedimos que o Senhor os alcance, que o Senhor nos use para que a sua palavra seja pregada, que o seu amor chegue a esses corações e que eles possam ter diante deles o mesmo Rei que toca os nossos corações e nos consola. Nós clamamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.